Olá, tudo bem com você? O texto para nossa reflexão de hoje é Marcos, capítulo 15. E aqui Jesus é levado até Pilatos, que o interroga e pergunta: És tu o rei dos judeus? Pilatos mal sabia que, na verdade, estava diante dele o rei do universo, sendo condenado por nossos pecados. O relato diz aqui que Pilatos se admirou do silêncio de Jesus, do seu porte, da sua postura, mas é uma pena que ele tenha apenas se admirado e não se entregado ao Salvador do mundo. Muitas pessoas apenas se admiram de Cristo como se ele fosse apenas um profeta, como se fosse apenas um sábio, um homem nobre, mas ele é muito mais do que isso. Na verdade, ele é o Criador do universo e não deveríamos apenas nos admirar diante dele, deveríamos nos entregar a ele, deveríamos dar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração a ele que é o nosso Criador. Era Páscoa, como vimos no capítulo de ontem, e nesta época havia o costume no Império Romano de se libertar alguém. Ali naquela região, pelo menos, o costume era esse, libertar algum dos presos por ocasião da Páscoa. Pilatos então tenta fazer uma manobra e propõe que seja libertado Jesus ou Barrabás. Quem era Barrabás? Um preso amotinado, que juntamente com um grupo de tumultuadores havia cometido homicídio. Era provável que o povo pedisse que Jesus fosse solto porque era inocente e não Barrabás, um criminoso. Possivelmente pertencia ao grupo dos zelotes, que eram contrários ao Império Romano. O povo, incitado pelos líderes, pede que libertem Barrabás e não Jesus. Não tendo mais o que fazer, Pilatos manda que Jesus seja açoitado, e os açoites romanos eram tremendamente cruéis, eram chicotes de couro, na ponta dos quais havia bolinhas de chumbo e pedaços de ossos que rasgavam as carnes, rasgavam a pele, músculos do torturado. Se não bastasse a crucifixão, ainda Jesus passou pelo martírio, pela tortura de ser açoitado pelos chicotes romanos. Além disso, os soldados não perderam a chance também de escarnecer do Filho de Deus, tecendo uma coroa de espinhos e cravando-a na testa de Jesus, na cabeça dele. Quando nós lemos aqui sobre os espinhos, é inevitável lembrar de que o pecado foi que trouxe essa consequência triste. Plantas que deveriam ter apenas flores, plantas que deveriam ser belas e foram criadas para enfeitar a natureza, o mundo, acabaram produzindo cardos e espinhos, como diz o livro de Gênesis, capítulo 3, e o Criador do universo recebeu sobre sua testa esses espinhos que lhe perfuraram, que lhe causaram feridas. Na verdade, desde o princípio, a pessoa que mais sofreu com toda essa história, chamada Grande Conflito, foi o próprio Deus. Ele sentiu a dor de perder seus filhos, sentiu a dor do afastamento do Pai aqui, por ocasião da crucifixão, como nós vamos perceber, e vem sendo, por muitas pessoas, considerado injusto, quando, na verdade, tudo que ele tem feito é procurar salvar a humanidade. Os espinhos que cresceram na natureza feriram o Criador da natureza. Há um relato interessante aqui no verso 21, de que Jesus, quando fraquejou debaixo do peso daquela cruz, os condenados à crucificação precisavam carregar parte da cruz, e o peso era de cerca de 14 a 18 quilos. Quando ele passava por um certo trecho do caminho rumo ao Gólgota, ou o Monte da Caveira, obrigaram Simão Cireneu, que passava por ali, vindo do campo, ele que era pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz de Cristo. Simão, ele era da região da Líbia, norte da África, pela providência divina. Simão teve a grande honra, o tremendo privilégio de ajudar o Salvador, Jesus, a carregar sua cruz. Imagino que talvez mais tarde Simão tenha compreendido aquilo que aconteceu ali em Jerusalém, e se ele tomou a decisão de ser um cristão, imaginem que alegria a dele de ter podido, em algum momento, pelo menos, aliviar um pouco do sofrimento de Cristo. O relato prossegue, aqui menciona que quando Cristo já estava ali crucificado, os soldados tentaram dar-lhe de beber vinho com mirra e Jesus rejeitou. Esse momento, essa cena já estava profetizada em Salmo 69, verso 21. Ali, mais de 1000 anos antes da crucificação de Jesus, havia uma profecia messiânica já anunciando que lhe iriam oferecer
bebida forte, tentando assim entorpecê-lo para que o sofrimento fosse um pouco minimizado. Jesus rejeita. Por quê? Porque ele precisava ter o pensamento claro, ele precisava de toda a sua lucidez nesse momento mais crucial na história da redenção, que era o momento em que ele estava ali na cruz, pagando pelos pecados de toda a humanidade. Isso serve de lição para nós também, que vivemos imersos num grande conflito. A cada instante em nossa vida, forças do bem e do mal disputam a nossa mente, o nosso coração, nossas afeições, e nós precisamos estar realmente sóbrios, estar atentos a isso e jamais, de forma alguma, entorpecer a mente com substâncias, com práticas que vão nos deixar assim inebriados, nos deixar entorpecidos e talvez incapazes de tomar decisões racionalmente. Jesus dá o exemplo aqui, como sempre deu, de sobriedade, especialmente nesse momento mais, como eu disse, crucial na história da redenção. Ele rejeita a bebida alcoólica, a bebida fermentada, para que pudesse ter uma mente clara. Então, a hora terceira, ou seja, 9 horas da manhã, eles o crucificam, eles o pregam à cruz. Aqui na Bíblia de Estudos Andrews, que é a que eu costumo utilizar para os meus estudos, uma das quais eu utilizo nos estudos, tem uma nota interessante que descreve aproximadamente o que era realmente o martírio da cruz. Diz a nota o seguinte, que o mais extremo método de execução dos romanos, reservado para os piores criminosos, como os revolucionários, a vítima era açoitada com um chicote feito de tiras de couro, em cujas extremidades prendiam pedaços de ossos e de chumbo. O condenado tinha que carregar uma viga da própria cruz, que pesava de 14 a 18 quilos. A vergonha, que incluía ser pendurado nu na cruz, era enorme. E a dor física, excruciante. Pesados pregos de ferro perfuravam o punho e os ossos do tornozelo. Era difícil respirar. O coração tinha problemas para bombear o sangue e muitas vezes a vítima tinha febre. A morte vinha lentamente, demorando às vezes de 2 até 3 dias. Era a hora nona, começava ali o suplício de Jesus preso à cruz. Acima da sua cabeça havia uma placa que foi afixada ali com a inscrição "O Rei dos Judeus". Você se lembra que no capítulo anterior a entrada triunfal de Cristo chamou atenção para ele e para sua missão. Nos últimos momentos, Jesus fez questão de chamar atenção para aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, porque de nada adiantaria Jesus ter feito algo tão importante por nossa redenção e as pessoas não saberem disso. Era Páscoa, como já dissemos, havia uma multidão enorme em Jerusalém e muitas pessoas passavam por aquela via porque era um local público. Os romanos faziam questão de crucificar as pessoas no local público para que servissem de exemplo. E ali viam aquela placa, o Rei dos Judeus. Que placa era essa? O que queria dizer aquelas coisas, né? O que queriam dizer aquelas palavras? Certamente que muitos desses judeus que vinham de lugares distantes foram para casa pensando naqueles eventos, no que havia acontecido naquele dia fatídico, naquela sexta-feira fatídica ali em Jerusalém. Crucificaram Jesus entre 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Jesus morreu exatamente como sempre viveu, entre os pecadores, tentando salvá-los até o fim. No próximo livro, Lucas, que vamos estudar a seguir, veremos que um desses ladrões aproveita realmente a oportunidade, a última oportunidade, e aceita Jesus como seu Salvador. Com malfeitores ele foi contado, como dizia a profecia. E ainda assim os escarnecedores zombaram dele e disseram: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Mas é óbvio, a missão dele era salvar os pecadores. Infelizmente, Jesus ele não pôde ser salvo, e quando a gente pensa nisso, nos reportamos à história de Abraão e Isaac. Ali há uma ilustração realmente do plano da redenção, quando o pai foi ordenado matar o filho, mas um anjo impediu que Abraão descesse a faca sobre o seu filho, e Abraão entendeu com certeza que o Messias no futuro, o Cordeiro de Deus, ele seria morto e ninguém impediria a faca, ninguém impediria a morte. O próprio Pai no céu não pôde fazer nada porque ali estava realmente o plano da redenção sendo executado, sendo efetuado em favor dos seres humanos pecadores. Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. Sem saber, aqueles escarnecedores haviam dito uma verdade muito profunda. Chegada a hora sexta, ou seja, meio-dia,
houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, ou seja, 15 horas. Como se a natureza estivesse se recusando a permitir que as pessoas continuassem zombando e vendo aquela cena tão triste, tão desoladora. A terra, a natureza se contorceu também em dor, como se fosse assim, como se estivesse em dor, sofrendo junto com seu Criador. E Cristo então deixa escapar de seus lábios aquele grito tão triste: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o momento em que realmente o pecado de toda a humanidade é descarregado sobre o Filho de Deus, e como o pecado causa separação entre os seres criados e o próprio Deus, aqui Jesus, que se fez pecado por nós, embora nunca tenha cometido um pecado, ele sente a separação do Pai. E é isso que realmente dilacera o seu coração. Jesus morre em pouco tempo. Como vimos aqui na nota, uma pessoa forte podia ficar de 2 a 3 dias na cruz. Jesus morre em poucas horas. Por quê? Não foi a dor física, ele era um homem forte, saudável. Não foi a pressão meramente psicológica, foi uma batalha espiritual. E isso fez com que seu coração realmente explodisse em dor e ele realmente morresse em tremendo sofrimento. Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Esse também não é um relato apenas passageiro, tem um significado profundo aqui. O santuário era o local onde se sacrificavam cordeiros. Ali estava prefigurada a missão de Cristo. O véu separava o lugar santo do lugar santíssimo no santuário. E ao dizer aqui o relato inspirado que o véu, a cortina do santuário se rasgou de alto a baixo, portanto não foi um homem que foi lá embaixo e rasgou de baixo para cima, foi de alto a baixo, isso estava dizendo o seguinte: o santuário terrestre não tem mais validade. Essas cerimônias que eram realizadas no santuário perderam sua validade porque agora o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, estava morto na cruz. E agora iniciava, logo depois ele iria iniciar um novo ministério, não mais na terra, mas no santuário celestial, como veremos mais adiante, quando estudarmos especialmente o livro de Hebreus. Um centurião, um dos líderes daquela tropa romana, estava ali, e ao ver toda aquela cena, ele exclama: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Interessante que é a primeira vez que alguém, especialmente um romano, faz uma declaração tão profunda de fé. Marcos abre seu livro, você se lembra? Marcos capítulo 1, verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos começa seu livro afirmando que Jesus era Filho de Deus. E aqui vemos um soldado romano declarando: ele era o Filho de Deus. Quase que em cumprimento da expressão de fé e da vontade do evangelista quando abre seu evangelho dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, mulheres que amavam profundamente o Mestre Jesus e mesmo à distância estavam lá, seguindo, acompanhando a cena, certamente angustiadas, angústia que vai mudar no domingo pela manhã, como nós veremos. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, a hipocrisia desses líderes judaicos era tão grande que eles fizeram de tudo para que os corpos não permanecessem na cruz, porque o sábado ia começar. Então eles foram fiéis a um mandamento enquanto quebravam outros tantos mandamentos. Inclusive cometeram assassinato, promoveram um julgamento forjado. E esse verso aqui nos ensina também outro detalhe importante, que o dia anterior ao sábado é um dia de preparação. É aquele dia em que nós devemos nos preparar para receber o dia do Senhor, em paz, com a família, tendo tudo preparado para que esse dia seja um dia realmente de comunhão íntima e especial com Deus. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto. De fato, ele morreu rápido, como eu disse, porque o seu sofrimento foi tão descomunal que o levou à morte rapidamente. Depois, José de Arimateia, um seguidor de Jesus, um homem sincero que abriu mão de muita coisa para ser seguidor de Cristo, ele audaciosamente, corajosamente vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Caso contrário, seria jogado numa vala comum, o que era muito comum quando se tiravam os corpos da cruz, jogavam-se esses corpos em qualquer lugar. Então, ele pede o corpo de Cristo, Pilatos cede ao pedido, concede esse desejo de Arimateia,
e Arimateia deposita o corpo de Jesus num túmulo que ele tinha feito, mandado abrir, escavar na rocha, para ele mesmo. Rola uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Aqui também, certamente, há a providência divina, porque todos saberiam onde Jesus havia sido sepultado. Caso contrário, poderiam dizer que o corpo foi roubado, que o corpo havia sido levado para algum lugar, mas não. Ele havia sido colocado numa sepultura cujo endereço era conhecido, uma pedra foi rolada para frente daquilo, depois um selo romano vai ser colocado lá e uma tropa romana vai guardar aquele local. Ou seja, o grande evento que nós vamos ver nos dias seguintes, a ressurreição de Cristo, ele foi testemunhado por todos e foi realmente a vitória de Cristo sobre a morte e a garantia de que sua morte na cruz havia pago o nosso pecado e havia nos comprado a redenção. Aceite esse Cristo que sofreu por você. Reconheça todo o seu sofrimento, tudo que ele esteve disposto a correr, esse risco que ele correu, inclusive de perda eterna, justamente para salvar você da morte eterna. Que Deus o abençoe. Eu sou Michelson Borges, sou pastor, jornalista e tenho tido o prazer de todas as manhãs abrir a Carta de Deus, a Bíblia Sagrada, com você, a fim de extrair dela lições espirituais. Que Deus te conceda um dia muito abençoado na presença de Cristo. Um grande abraço.